Amados, a paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Hoje, quarta-feira, é um dia muito importante para todos nós. Hoje foi um dia corrido. E fazendo um resumão dessa semana passada, dessa semana, queremos conversar com você um assunto importante. Você sabe que nós cobramos muito do Conselho de Ética a indelicadeza em jogar o pastor Otávio Rendeiro de Jesus no Conselho de Ética, e nós batemos, nós cobramos, achamos aquilo errado. Nós falamos que o presidente agiu de forma arbitrária, truculenta. O presidente da SEDEB agiu de forma truculenta em perseguição contra o pastor Otávio. Ele não perseguiu só o pastor Otávio Rendeiro, ele perseguiu a Igreja Assembleia de Deus de Teixeira de Freitas, uma igreja estruturada, uma igreja amiga, parceira, e que sempre ajudou a SEDEB, e muitos que cedem renda para a SEDEB, através de fundo convencional. O problema, meus irmãos, é que não só o pastor Otávio, mas outros pastores estão no Conselho de Ética. E eu fiquei sabendo, pelo membro da mesa diretora, e confirmado pelo nosso amigo do Conselho de Ética, que o pastor Otávio Rendeiro, o processo foi arquivado. Arquivaram o processo do pastor Otávio, né? Ele não vai ser mais punido, vai ser perdoado. Então foi arquivado o processo contra o pastor Otavinho, lá de Teixeira de Freitas. Essa truculência do presidente da convenção não tem sentido, né? É uma perseguição sem sentido que tem que tomar providência. Outra situação é o seguinte: se o pastor Otavinho foi perdoado, né, e foi arquivado o processo, e como ficam os demais membros da minha diretora? Porque tem outros pastores que estão na minha diretora colocados pelo presidente. Perseguição do presidente, picuinha do presidente, perseguição política, né, intimidação. Então tem outros pastores, presidentes e também membros, pastores auxiliares que estão no Conselho de Ética. E aí, vai também perdoar esses pastores, vai isentar eles, irá arquivar o processo deles, porque a convenção não pode ter dois pesos e duas medidas. Então eu quero dizer para vocês que é muito importante que a igreja fique sabendo o que está acontecendo. Arquivaram-se o processo do pastor Otávio Rendeiro, porque ia dar um problema muito grande. A igreja lá de Teixeira estava preparada para cair fora da SEDEB, estava preparada. Ninguém lá quer saber de SEDEB, ninguém gosta de Valdomiro lá em Teixeira, em lugar nenhum da Bahia. Então isentaram, perdoaram e arquivaram o processo no Conselho de Ética contra o pastor Otávio Rendeiro de Jesus Otavinho. E os outros pastores? E os pastores auxiliares? O pastor presidente vai também arquivar? Vai perdoá-los? Ou vai ser dois pesos, duas medidas, senhor presidente da convenção e senhores membros do Conselho de Ética? Outra coisa, na reunião do Comades, o presidente reconheceu que ele, Valdomiro, está sendo investigado na Polícia Federal e no GAECO, Grupo de Operações Especiais do Ministério Público. É aquele mesmo grupo que mandou prender vários membros do PCC e membros do Comando Vermelho. Esse grupo, GAECO, de Operações Especiais do Ministério Público, está investigando o presidente. E o presidente da reunião reconheceu que ele realmente é investigado pela Polícia Federal, pelo GAECO, e que ele está tranquilo, não é danada. E também ele disse que a justiça só defende bandido. Ele falou que está sendo investigado, mas qualquer um pode ser investigado. Não, senhor presidente, qualquer um não. Um pastor não pode ser investigado. O senhor está sendo investigado pela sua irresponsabilidade, pelos seus erros, pelo seu crime e pelas suas corrupções que o senhor cometeu na SEDEB. Se o senhor tivesse abrido empresa no seu nome na SEDEB, se o senhor não tivesse mandado Arilson abrir empresa, se o senhor não mandasse Arilson triplicar, multiplicar e corromper notas fiscais, o senhor não estava passando por isso. Se o senhor tivesse acusado o governador de tráfico de influência, o senhor não estava passando por isso. Se o senhor tivesse perseguido os pastores de Salvador e do interior, o senhor não estava passando por isso. Se o senhor não tivesse botado a Igreja Salvador no pau, na justiça, para tomar e ser o pastor dela, o senhor não estava passando por isso. Agora, nós estamos sabendo que um dos seus assessores, um dos seus companheiros e apoiadores foi para o Conselho de Ética. Quem é? O pastor Ziel está no Conselho de Ética. Colocaram o pastor Ziel no Conselho de Ética. Quem é o pastor Ziel? É o pastor presidente aqui na Grande Salvador, né? É pastor presidente aqui da SEDEB, numa igreja até boa. Ele foi colocado no Conselho de Ética. Mas me disseram que ele disse que lá tem um bando de otários, que nem lá ele vai. E eu soube que o presidente disse para ele nem pisar o pé lá, não precisa nem pisar o pé lá no Conselho de Ética. Se chamar você, não vá.
Ou seja, o presidente defende os seus, o presidente defende os errados. O presidente, ele não respeita nem o próprio conselho de ética dele, nem o próprio conselho de ética que ele colocou, ele indicou e nomeou. E ele soube por aí, segundo informações, que o Zé disse que são um bando de otário que nem lá não vai, que não vai dar nada, que o presidente vai cobertar ele, vai defender ele, que o presidente vai passar a mão na cabeça. Que absurdo, irmão. Eu fiquei sabendo disso hoje, eu fiquei perplexo. Né? Vou até conversar depois com o Zé para saber dessa veracidade. Porque é horrível isso. Um presidente dizer que vai passar a mão na cabeça de uma pessoa porque é ligado a ele, porque defende ele, porque votou nele, porque faz as vontades dele. É um absurdo. É um absurdo. Entendeu? Agora, irmãos, vamos continuar demonstrando e mostrando as inverdades. Eu pergunto, o pastor Zé vai ser punido ou vai ser absolvido? Porque o pastor Zé está no Conselho de Ética, como outros demais pastores estão. Ou só vai punir os pastores que votou contra ele, ou que não aceitou a gestão dele, ou que criticou a gestão dele, ou não votou nos candidatos a deputado dele. E aí como é que fica? Vai ser 2P, 2 medidas, senhor presidente, do Conselho e presidente da SEADEB, senhor Valdomiro. O senhor vai fazer 2P, 2 medidas, vai punir os que não votaram nos seus candidatos, os que saíram candidatos e aqueles que questionaram a sua administração, e o senhor vai absolver, o senhor vai passar a mão na cabeça dos seus aliados, como é o caso do Ziel. Então eu acho que está na hora da Assembleia de Deus parar e refletir os erros desse presidente. Ele já é investigado, irmão. Ele já está na mão do Ministério Público. Abra os olhos, igreja. Abra os olhos. Ele não cumpre o Salmo 33, ele não cumpre a palavra dele. Pastor Israel está sem receber até hoje. Ele não tem palavra. Ele não cumpre com a palavra dele. Ele não cumpre acordos. Basta os 2 milhões que ele disse que roubaram da SEADEB, que o Isidoro já pediu informação para dizer quem são os pastores que roubou 2 milhões. Até hoje ele não disse. Então, é um presente que não gera confiança, não é de confiança e não é amigo da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, como eu já disse, a Assembleia de Salvador e a SEADEB e a ADESAL é vítima de Valdomiro Pereira da Silva. A Assembleia de Deus e a ADESAL é vítima do senhor Valdomiro. Tanto a SEADEB como a ADESAL, como a Assembleia de Salvador, que agora mudou o nome. É vítima do Valdomiro. E você tem que entender isso. Vocês precisam entender isso. Tem que pedir a intervenção urgente, tem que afastar ele da presidência. Não tem mais capacidade. Os erros dele que ele cometeu, tanto em 91 e 92, entendeu? Que já está se espalhando por aí, várias coisas horrendas que estão citando a pessoa do presidente, a pessoa da diretoria, é descabalar, é coisa horrível, horrorosa. Vamos ter que tomar providência. Como pastor da Assembleia de Deus, da SEADEB, da ADESAL, e também sou pastor da Conframadeb, mas sou membro da ADESAL desde 1997, eu não aceito isso. Queremos um governo justo, um presidente justo, um crente honesto e que não seja corrupto. Deus abençoe. Salmo 133. Ó quão bom e quão suave vier, que os irmãos vivam em união. Oremos pela Assembleia de Deus. O erro não é a Assembleia de Deus, o errado não é a convenção. O errado são seus líderes, são os gestores. É a cúpula da convenção que precisa mudar, que precisa ser arrancada depressa dali. Deus abençoe e estaremos aqui orando por vocês. Um grande abraço e a paz do Senhor Jesus.